Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. A partir do primeiro versículo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós queremos registrar a nossa alegria por todos que aqui estão, pelo retorno do pastor Roberto Carvalho, Deus te abençoe, e por estar recebendo de volta, após um longo período de viagem também, o pastor Isaías Negrão, né? Pastora Beth, eles empreenderam uma viagem, inicialmente a Bélgica, né? Vai inaugurar um trabalho lá, um templo, e ficaram por lá alguns dias, né? Na Europa. Não sei mais aonde se andou, mas o certo é que estiveram, né, viajando para o exterior e chegando, já foi na conferência missionária em Barreiras, na Bahia, no dia seguinte, né? No dia seguinte. Vocês querem louvar a Deus pelo retorno do pastor Isaías Negrão, pastora Beth, aleluia, graças a Deus pelo retorno desses servos do Senhor, glória a Jesus. Meus amados, me veio ao coração e também dentro da nossa responsabilidade de pastor, está falando este assunto aqui, com o tema os dons espirituais. Nós somos uma igreja de origem pentecostal e não podemos desprezar essas doutrinas que se referem à fé pentecostal. Aliás, temos que falar nisso o tempo todo. Uma igreja pentecostal tem que priorizar, então, a doutrina pentecostal, que vem do Pentecoste, que começou a acontecer com a chegada do Espírito Santo. Até porque essa dispensação é da graça, mas é a dispensação do Espírito Santo. O Pai trabalhou, o Filho veio e fez a obra, e agora é o tempo do Espírito Santo. Muita gente fala, aqueles que são mais antigos, que a igreja de hoje não é igual à igreja de antigamente. Que a igreja de antigamente tinha muitos sinais, prodígio, cura, maravilhas. A culpa não é do Espírito Santo, nem dos dons, porque os dons para nós eles são atuais. Os dons é para hoje, não foi só para antigamente. Se hoje não está como estava, a culpa não é do Espírito Santo nem de Deus, a culpa é nossa.
que não damos vazão aos dons, que não empenhamos em buscá-los, que não falamos em batismo com o Espírito Santo todo culto, que não fala em fruta do Espírito, que não fala em dons espirituais. Às vezes a gente fala, mas fala muito pouco. E cada um tem o seu foco. Evidentemente que as Assembleias de Deus não têm um dogma. Ela crê em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o que nós pregamos. Mas nós não podemos desconhecer essa verdade, que nós estamos na inteira dependência do Espírito Santo de Deus nessa dispensação. Spurgeon já dizia: se vós, igreja, não tendes o Espírito de Deus, é melhor fechar as portas e dizer que Deus tenha misericórdia de nós. Quem fez toda a diferença no começo da igreja, e séculos e séculos e séculos depois, foi a plena operação do Espírito Santo usando a igreja, manifestando no meio da igreja. E não é diferente hoje, não pode ser diferente hoje. Vamos ver mais ao final que os dons é de livre liberalidade do Espírito Santo, dá a cada um como quer. Mas há uns 3 versículos aqui que manda o crente buscar. Eu não vou ficar passivamente esperando, que o Espírito Santo me use. Estou aqui, se quiser usar, usa. Estou na brecha. Não é bem assim. Todos nós deveríamos desejar mais, buscar mais, empenhar mais em sermos um instrumento na mão do Espírito de Deus. Não é esperar passivamente que, se Deus quiser, me usa. Mas sabe que pode contar comigo. Não é assim. Isso é igual ao dia a dia da igreja. Todos que estão aqui estão na igreja para poder servir ao reino. Então, se o pastor quiser me dar alguma função, uma atividade, eu estou à disposição. Mas eu não vou me oferecer, eu não vou tomar frente, eu não vou buscar nada. É errado. Evidentemente que você tem que ser uma pessoa proativa, alguém que antecipa e se mostra com vontade, com desejo de fazer o trabalho do Senhor. Dentro disto aqui, nós cremos firmemente que os dons vigoram hoje. É para agora, é para já. Louvado seja o Senhor. Agora vejam os irmãos que Paulo escreveu à igreja em Corinto. E no começo da epístola ele fala: nenhum dom vos falta. Mas mesmo assim ele diz mais na frente: vocês são carnais. Nenhum dom vos falta. Porque os dons estavam lá, sem eles entenderem exatamente o que eram os dons, a finalidade, como operava, mas o Espírito Santo manifestava ali. E havia o uso incorreto dos dons. Uma completa meninice na igreja em Corinto. Então ele escreve essa carta para poder corrigir, orientar, estabelecer aqui os princípios, os critérios de como deve funcionar os dons na vida da igreja, classificando os dons espirituais, pondo ordem na operação. Porque de repente há muita meninice mesmo, E tudo em nome do Espírito Santo, em nome da fé pentecostal, em nome de muitas coisas. Mas não é assim. A palavra diz que Deus quer tudo com decência e ordem. Ele falou profecia, não levanta 3 ou 4 a profetizar, gente. Levanta um, foi revelado uma coisa, o outro silencia. Findo aquele, o outro pode falar. Língua estranha, não é em todo culto, na praça pública, não é? Não, porque a língua estranha é para edificar o crente. Então tem o momento certo. Ele até disse: se não houver quem interprete, é bom nem falar. Tem que operar a variedade de língua junto com a interpretação de língua. Ele foi explicando, ele foi doutrinando a igreja em Corinto. Mas de qualquer forma, nós precisamos observar o seguinte: a finalidade dos dons
ou os propósitos dos dons, porque Deus não dá nada para nós e não faz nada sem um propósito certo, sem um objetivo definido. As manifestações dos dons espirituais, porque os dons do Espírito Santo, irmão, muita gente entendia e entende até hoje que os dons é um ornamento para a igreja, é para ornamentar a noiva, embelezar a igreja. É muito pouco, né? Os dons ser um ornamento da igreja. Dons espirituais é um arsenal poderoso colocado à disposição do exército chamado igreja. É um arsenal de guerra, é munição poderosa. E como que eu vou desprezar e não vou atrás dessa munição? O pastor Enoque pregou há pouco aqui sobre Efésios capítulo 6, sobre essa armadura que o crente tem que ter para enfrentar a batalha espiritual. E os dons é exatamente neste rumo aí. Um dia Jesus falou: eis aí vos dei autoridade, poder, dons. Para quê? Para vocês pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você quer esse poder para a sua vida? Eis aí vos dei dons. Dons da graça de Deus. Para que os dons? Para vocês terem poder, autoridade, para pisar força do mal, serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. E nada e nem ninguém vos fará dano algum. Então, os dons não são ornamentos. Os dons são vitais, são essenciais. Não é para elitizar o crente. Não é para isso que é. Dons são manifestações diretas, operação direta do Espírito Santo. É isso que é. Manifestações, operações, é presença do Espírito Santo na vida da igreja. Deus quer que esses dons continuem agindo na igreja, operando na igreja e na vida do crente até a volta de Jesus. Aqueles que pregam que os dons cessaram estão completamente equivocados e não acompanham o dia a dia do agir de Deus no mundo, porque eles não cessaram, eles estão aí à disposição da igreja. Deus quer que essas manifestações continuem na igreja. Eles são indispensáveis na vida do ministério. Como que um ministério organizado, diretivo da igreja, não tem dons espirituais? Aí não tem voz de autoridade, não tem visão para orientar, não tem discernimento quanto ao rumo que se dá à igreja aqui. Fica completamente desnorteado uma igreja, um ministério, ou uma igreja liderada por um ministério que não tem os dons espirituais manifestando. Imagina uma igreja como um todo. Então, eles são indispensáveis na vida ministerial e na igreja. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar espiritualmente a igreja. Ele cita, inclusive, eu já citei, os dons é para edificar a igreja. Por exemplo, quem fala língua estranha, edifica a si mesmo. Se todo mundo falar, todo mundo está sendo edificado e a igreja toda está sendo edificada. A profecia não é para edificar individualmente, ela edifica a igreja como um todo. Então, só por esses dois já vem a razão dessas manifestações espirituais direta do Espírito Santo na vida da igreja, para edificação dos santos. Mas é claro que todos nós entendemos, vamos fortalecer esse ensinamento, que os dons existem. Esse arsenal veio primeiro para a confirmação da palavra pregada. Uma palavra que nós pregamos, um evangelho que anunciamos, que não vem respaldado por manifestações dos dons espirituais, essa palavra não se confirma, não se concretiza na realidade. Se você ler depois em Marcos capítulo 16, a palavra diz que os apóstolos, cheios do Espírito Santo,
com dons do Espírito Santo, saíram pregando, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Está lá. Tá? Isso está em Marcos 16 e 20. Confirmando a palavra com os sinais. Para que são os sinais? Porque os dons acabam sendo sinais. Especialmente o dom de operar milagres e maravilhas, são dons que operam sinais. Cooperando com eles o Senhor, com os sinais, confirmando a palavra. Um evangelho teórico, ele tem o seu peso, mas quando ele é confirmado com a manifestação dos dons espirituais, aí não resta dúvida nenhuma. Eles saíram pregando, mas só pregando, não. Eles diziam que Jesus cura, Jesus curava. Jesus liberta, Ele libertava. O nome dele expulsa demônio e expulsava demônios. Era um evangelho respaldado por sinais, por prodígio, por maravilha, por cura divina. Aí a igreja vai, aí se converte, aí o mundo tem que se render, porque é o Espírito Santo potencializando as ações da igreja. Vai entendendo isto, para lá na frente nós concordarmos com uma coisa: precisamos buscar mais os dons. Estamos perdendo um longo tempo, uma grande oportunidade, deixando de usar ferramentas poderosas no exercício do trabalho da igreja e do ministério, talvez por negligência, por descuido, por desconhecimento, por falta de vontade, por friagem espiritual. A gente acaba não usando todos os recursos à disposição nossa. Os dons têm um propósito: para manifestar a graça, o poder e o amor de Deus, através do Espírito Santo, nos lares, nas reuniões, nas famílias, nas praças públicas, nas atividades pessoais. Na verdade, quem efetivamente mostra esse lado prático do Evangelho, quer dizer, revela a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, são as manifestações diretas do Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. O que mais? Os dons vêm para suprir necessidades humanas. Nós somos tão limitados, né? O que seria de nós sem aquilo que Jesus falou? Fique em Jerusalém, gente, até que do alto sejais revestido de poder. Não se atreva aí não. Jesus falou primeiro, né? Ele chega nos discípulos e fala: ide por todo mundo. Depois ele falou: não, é melhor ficar. Não vão não. Ficai primeiro. Vamos corrigir esse negócio aqui. Ide, mas ficai primeiro. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois vão. Ninguém deve ir sem ter a certeza de estar revestido do poder, porque o inimigo é feroz, a guerra é renhida, a batalha é cruel. A igreja não está aqui, alguém falou outro dia, num parque de diversão, não. Ela está aqui num campo de batalha. Como é que um soldado vai para a guerra sem arma? Por que a bandidagem vence aí? E agora está corrigindo isso, né? Porque enquanto ele estava com AR-15, com fuzil não sei do que, com metralhadora, o coitado do soldado estava com 22, com 38, não é? Um fitzinho correndo atrás do SW4. Pega nunca. A bandidagem prevalece. Mas na hora que municia, né, o policial com carros possantes, com armas poderosas, igual ou melhor do que a bandidagem, eles têm que recuar, tem que ter medo. Tem que ter medo. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quem vai lá, a polícia americana é onipresente. Não sabe onde até que guarda. Aqui você faz muita coisa errada, manobra, muita coisa, ninguém viu não, né? Não vê, mas lá vê sim. Eu não sei de onde sai. Até aquela tecnologia que eles têm,
aqueles recursos. Estava andando numa autopista lá, 99, não é? E tem uma faixa lá que só pode andar tem 4 pessoas no veículo. Se tiver 1 ou 2, não pode andar naquela faixa. Aquela ali, dizem, é para poder incentivar mesmo a carona e andar muita gente. Ah, mas o guarda não está vendo. Eles estão despistando num carro, irmão, que é um carro normal, não tem placa de governo, não tem símbolo nem nada. Ele está ao seu lado assim, manda você parar. É um policial. Então são estratégias. Como é que vai lutar contra o erro se você não tem poder maior, autoridade maior? Não vai para a guerra desarmado. Não, se é para a guerra, né, vamos sair revestidos com armas poderosas, que Paulo falou mais na frente, dizendo aos Coríntios, parece lá na segunda carta, dizendo que as armas do nosso combate não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para arrebentar tudo. Tem nada que resiste o poder de Deus, irmão, agindo em nós e através de nós, para suprir necessidades. Somos humanos, frágeis. Se não for a graça do Senhor, né? O Salmo 124, Israel reconhece isso, né? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, que o diga Israel. Quando os malvados inimigos levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivo. Mas o Senhor esteve conosco. O laço quebrou, nós escapamos. Aleluia! Que o diga Israel. Mas o Senhor esteve. Suprir necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente a congregação e os crentes individualmente. Também para batalharmos com eficácia na guerra espiritual contra Satanás, as hostes do mal. Só por isso aí, você já viu o propósito dos dons, né? Porque é que o Senhor falou, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo traz essas manifestações na vida da igreja, para isto e muito mais. Mas eu citei aqui uns 4 ou 5. Agora, se nós lermos aqui no versículo 12, que na verdade é o último que eu acabo de ler, está dito o seguinte aqui. Aliás, o 11, né? Mas um só, e o meu Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus é soberano. O Espírito Santo reparte a cada um como quer. Ninguém, Paulo explica, nós somos um corpo. Ninguém tem que reclamar de nada. Olha, eu não sou a mão, então não sou do corpo. Eu não sou o olho, então não sou do corpo. Eu não sou o pé, então não sou do corpo. Não, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E todos nós temos a nossa importância no corpo. O Espírito Santo é soberano e ele reparte a cada um como quer. Isto é pacífico nas Escrituras, no nosso entendimento, que o Senhor faz o que quiser, usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. O Senhor não está preso, não é, a compromissos com homens, a métodos humanos. O Espírito Santo diz que o vento assopra onde quer. Ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, de onde vai, mas o movimento Ele fez. Ele cumpriu a sua missão. Agora, é certo que são livres manifestações do Espírito Santo. Ao surgir uma necessidade, Ele usa quem Ele quer, porque diante da necessidade, o Senhor libera a graça, né? Diante do que você precisa, Ele vai suprindo. Ele não vai dar para mim algo que eu não vou precisar, não é? Para ficar parado, sem uso, enferrujando, não. Surgiu necessidade, Ele libera, não é? Ele libera o poder, o dom, diante da necessidade, Ele faz isso, para cada um de nós.
Então ninguém pode dizer, não, eu tenho permanentemente em mim o dom, e ele fica em mim, me deu, é meu, acabou. Às vezes você não está nem precisando dele, né? Para quê? É só na hora que precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a palavra diz aqui no capítulo 12, o versículo 31, o seguinte: portanto, veja o 31, dá lá. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Está incentivando o crente a não esperar passivamente, não é? Procurai com zelo, com determinação, com esforço, com empenho. Procure. Procurar ir atrás, né? É bater na porta, é querer, é ir. Olha aqui, procurai com zelo os melhores dons. Então tem um dom melhor que o outro? Tem, porque está dito que tem, ué. Os melhores dons. Paulo fala, por exemplo, que Deus colocou numa escala ministerial, misturando com os dons também, Deus, primeiro apóstolos, depois profeta, milagre, dom de curar, e vai rebaixando o sujeito. Quando chega na língua estranha, na profecia, está lá nos últimos. Mas é isso que eu sou. Eu estou na escala. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos procurar, irmãos? Você tem procurado? Não, pastor, eu não estou interessado. Eu nunca interessei. Estou procurando outras coisas. Eu estou atrás de outros objetivos. Eu estou focado no outro rumo. Mas vamos então obedecer a Bíblia, procurar com zelo os melhores dons. A partir de hoje fazer uma caçada, ir atrás. Diz que a mulher perdeu a dracma, perdeu o dom, né? Pegou a vassoura e foi varrer, e até achar, procurou e achou. Tem gente que às vezes tinha um dom e perdeu o dom, né? Abriu mão dele. Perdeu aonde, irmão? Vai procurar. Acende a lâmpada, chama o Espírito Santo para iluminar o ambiente, a sua vida, a sua mente, para clarear os seus pensamentos. Pega a vassoura, que é a palavra de Deus, e vai lendo e meditando e varrendo tudo. Daqui a pouco você acha o dom. Achar ali. Aí você vai chegar dizendo: pastor, eu estou muito feliz, porque o Senhor me devolveu um dom, uma graça, uma alegria, uma habilidade que eu não tinha. O Senhor moveu na minha vida. Você vai acontecer isso. Mas há uma outra passagem que diz exatamente isso também. Veja o capítulo 14, como queira, o versículo 1, sobre essa questão de procurar. O versículo 1 do capítulo 14 diz o seguinte: segui a caridade ou o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Aí dá uma dica, né? Procurai os melhores dons. Aí procure com zelo. Segue a caridade, segue o amor. E procure com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Aleluia. Você quer ser um vaso para Deus usar a sua boca, usar a sua vida, você ser um profeta na casa de Deus? A palavra diz que nos últimos dias Deus ia abrir o céu, derramar o Espírito Santo. Meus servos e minha serva profetizarão. Procurar o dom de profetizar. Se formos para o capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte, o versículo 12, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, já melhorou, aqui está desejando, né? Vós que desejais dons espirituais, procurai sobejar, abundar neles, para a edificação da igreja. Irmão, isso aqui não é
um trampolim. Isso aqui não é para elitizar o crente. Você não pode dizer que é mais espiritual do que o outro, que não é. Deus usa o que Ele quer, não é? Distribui do jeito que Ele quer. Não é para pessoas chegar e ostentar uma espiritualidade. Vós que desejais os dons espirituais, procurar abundar neles, sobejar neles, para edificação da igreja. Isso é a razão porque muita gente às vezes não é usado pelo Espírito Santo, não recebe o dom, a graça, porque o Espírito Santo conhece a gente, sabe que vai ficar muito vaidoso com isso e vai menosprezar os irmãos, achando que só eu sou crente nessa igreja, não é? Só eu sou espiritual, ninguém mais, só eu. Não é para isso o dom. O dom objetivo é a edificação da igreja. Nós lemos lá no começo, né, os propósitos, as finalidades da operação dos dons da igreja. De maneira, meus irmãos, que o que eu quero com essa mensagem, que o Espírito Santo quer com essa mensagem, é que a igreja volte a desejar, volte a procurar, volte a anelar, volte a entender que os dons espirituais estão aí, as manifestações estão à disposição do povo de Deus, e necessidade é toda hora, não é, irmão? Toda hora. Você encontra um problema daqui, outro dali, outro de lá, uma situação qualquer, e precisa ter algo sobrenatural. Quando o recurso humano não é suficiente, quando o meu conselho daquilo que eu tenho de experiência de vida não vale, quando aquilo que eu aprendi na universidade não resolve, não é? Quando nossos esquemas falham, precisa ter uma manifestação sobrenatural. E os dons são manifestações sobrenaturais. Acima, a igreja não pode ficar nos seus recursos naturais e querer avançar. Ela avançou lá no passado e avança hoje é na força do Espírito Santo, é no poder do Espírito de Deus. Ninguém cerca a igreja cheia do Espírito Santo. Manifestação dos dons para todo lado, porque, irmão, ninguém pode com a igreja assim. Você pode, por exemplo, eu não vou citar e nem trabalhar isso aqui hoje, os dons que ele cita aqui, mas vamos tomar, por exemplo, o dom da palavra, do conhecimento, né? Da sabedoria. Como precisa disso? Não é uma sabedoria que você adquiriu aí, não, é algo sobrenatural, que está para acontecer. É um futuro que ninguém sabe, mas o homem que tem a palavra da sabedoria, ele se manifesta no ministério, nas convenções, nos cultos, nas igrejas, e revela algo que só estava no coração de Deus. Palavra do conhecimento, Jesus tinha esse dom, né? Mulher samaritana veio com aquela conversa. Aí Jesus falou: vai lá, chama teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tem marido? Você já teve 5? Palavra do conhecimento, né? Conheci o passado. Palavra do conhecimento. Já teve 5, você tem agora, não é teu marido. Senhor, aí o senhor tem dom, né? O senhor é profeta, então, né? O senhor é profeta. E é mesmo, né? É mesmo. As pessoas vão respeitar a gente. Eu vejo que você é profeta. Está contando a minha vida aqui. E, irmão, isso vai desmantelando o império do inferno, não é? A igreja vai avançando. Os dons de cura, dom de profecia, o dom de variedade de línguas. Quem fala língua confunde o inferno, confunde Satanás. Ele não está entendendo nada que você está falando, mas Deus entende. Fala a Deus, né? Ele edifica a si mesmo. Por isso, não poupe. Você que é batizado com o Espírito Santo, que tem o dom de língua, o dom de variedade de língua, fale. Dê expansão ao Espírito de Deus. Você não está entendendo, a sua mente às vezes não está tendo edificação. Paulo falou isso, né? Mas você está sendo edificado, porque é o Espírito Santo intercedendo por nós, falando por nós. Eu nunca me esqueço, eu sempre que estou falando nesse assunto, eu cito um exemplo do irmão que me contou essa história, que ele estava num culto na Alemanha,
E eles foram orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E daqui a pouco batizou um alemão. E o alemão falava uma língua estranha para ele. Porque pode ser uma língua desconhecida, mas pode ser uma língua conhecida. No Pentecoste, pois que? Não são esses homens todos galileus, judeus? Como está falando em medo, persa, egípcio, não sei o quê? Eles falavam língua conhecida daquelas nações ali, né? Pregou para todo mundo lá. Aquele alemão foi batizado com o Espírito Santo. E o irmão do Brasil, um brasileiro, ele falou em português, o alemão. Língua estranha para o alemão, não sabia nada. E está lá transbordando e chorando, e repetindo uma coisa só a vida inteira. Porque às vezes a língua é uma só mesmo, né? Vai falando assim: Senhor, torna-me limpo agora. Senhor, torna-me limpo agora. Senhor, torna-me limpo agora. Aleluia. Está edificando, não está não? Foi batizado e está edificando assim mesmo. Olha o tipo de oração que o Espírito Santo faz para a gente. Isso é só um exemplo, não é? Mas ele intercede do jeito que eu estou precisando. Glória a Deus. Ninguém segurou a igreja de Jesus até hoje e não vai segurar. Se ela não entrar por um caminho do secularismo, do materialismo, de uma teologia barata aí, essa coisa toda, não. A máquina funciona. A igreja é uma estrutura, mas tem que estar untada, tem que ter azeite, não é? Tem que ungir essa máquina chamada igreja. O corpo ungido funciona. Não está enferrujado, né? Precisa mesmo. E aí? Procurai os melhores dons. Eu vou atrás. Acho que só tem um. E o senhor pode dar mais de um para ele, não pode? 2, 3. Não vai dar os 9, né? Mas também não precisa, né? Ele usa cada um como quer. É no conjunto. Aquele irmão tem um dom, aquele outro. Funciona muito bem os dons na vida de cada um de nós. Tem gente que quer ser polivalente no sentido que ele é tudo, mas não é, irmão. Não é? Você tem que saber que você... Isso é igual aos dons de cura, né? Tá, dons de curar, está no plural, né? Variedade de curas. Então Deus te usa num lado da cura divina, né? E usa aquele lado, mas não usa do outro, né? Não usa. Já viu gente que tem um dom de orar, Jesus curar de câncer? Tem. É um dom que ele tem. Dons de curar, é nessa área. Eu vi o irmão que esteve agora lá nas 55. Irmão, numa noite só, umas 3 mulheres que estavam com câncer na mama, voltou depois de 15 dias com o exame na mão. Pastor, fui curada, está aqui, ó, constatado. Ele tem esse dom, não ora por mais nada. Tem gente que só ora quem tem dor na coluna, né, Samuel? Apareceu um aqui, né? Seria muito bom. E conserta a coluna mesmo, porque é o dom. É o dom. Por que ele não é um clínico geral? Não é, ué. Entende de tudo, não. Deus não vai fazer isso com ninguém, não. A minha glória eu não dou para outro. A gente tem que depender do Senhor o tempo todo. É claro que o Espírito Santo, irmão, ele é livre, é soberano, é poderoso, usa quem ele quer. E não se aborreça de estar usando o irmão, não está usando você, é o Espírito Santo. Igual lá naquela questão do rei lá, né? Por onde passou o Espírito de Deus para falar na sua boca e não falou através da minha? Isso eu não sei. Eu só sei que eu vi Israel perdendo a guerra, você sendo morto, né? Isso eu vi. Agora, por onde passou o Espírito de Deus para me usar, isso é problema, pergunta para Deus. Por que está usando você e não usa a mim? Pergunta para o Espírito Santo. Agora você pode procurar, você pode pedir, você pode ir atrás, e deve ir. Você é uma pessoa que Deus conta na estrutura do reino dele, é com você que ele salvou e colocou o Espírito Santo na sua vida para você ser bênção. Vamos parar de falar com esse negócio que a igreja antigamente era mais poderosa, a igreja antigamente acontecia mais milagres.
A culpa é sua que está falando. Quem está falando é o culpado. É verdade o que você está falando, se é que é verdade. Porque o Espírito Santo não mudou, Deus não mudou, Jesus não mudou, a igreja é o corpo de Cristo na terra, os dons estão à disposição da igreja. Fica em pé comigo aí, aleluia, e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, dependente de Ti, e nós queremos alcançar os dons, este arsenal poderoso que o Senhor preparou para a igreja aqui na terra. Quem pode orar comigo? Elza, vem com o conjunto depois cantar aqui, mas vai orando aí. Senhor, nos perdoa por nossa negligência em buscar mais e mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos perdoa por não estarmos sendo tão eficientes, ó Deus, como instrumento do Senhor nessa terra. Mas que o Senhor possa, dentro da Tua soberania, levantar nessa noite pessoas aqui, homens e mulheres, cheias do Espírito Santo do Senhor, para fazer a diferença nesta terra, nesta casa, na família ou na sociedade. Deus Santo, nós queremos ver o Teu mover, Senhor, acontecendo no nosso meio. Os sinais se manifestando, a confirmação do Evangelho, da palavra que pregamos, Senhor. Nós queremos ver como o Senhor viu Satanás caindo, ó Deus, como raio por terra, e os discípulos prevalecendo naquela missão, ó Deus dos céus. Balaxere ficou labai, doanda subificou na chão, rasto anda xerianical. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deriani eficali show, das tuanda questo bifo, da anda chebical. Adore, adore, adore. O Espírito Santo é Deus no meio da igreja. Ele veio para ficar com a igreja para sempre. O Espírito Santo vai ficar para sempre com a igreja. Aleluia.